falar hoje também sobre o bullying. O bullying é uma palavra de origem inglesa que traduz um comportamento agressivo repetitivo cometido por crianças e adolescentes, geralmente no ambiente escolar, direcionado a outras crianças e adolescentes consideradas inadequadas para compor o grupo. Por terem características diferentes, as vítimas são vistas como inferiores e submetidas a humilhações e ao isolamento. O bullying é uma expressão em língua inglesa usada para descrever atos de violência física, psicológica, intencionais e repetitivos, praticados por uma pessoa ou grupo contra indivíduos mais vulneráveis. Esses atos podem ocorrer em diversos contextos, locais, escolas, locais de trabalho, vizinhanças e ambientes virtuais. Nosso foco aqui será abordar o bullying em crianças e adolescentes. A palavra tem sua origem no inglês bullying. O significado é valentão, tirano. O verbo do bullying é traduzido como intimidar ou maltratar. A palavra foi ganhando sentido atual nos anos de 1970, 70, com estudos sobre comportamento agressivo em crianças e adolescentes. No Brasil, o termo ganhou evidência a partir dos anos 2000, pela relevância que passou a ter na mídia, nas escolas e estudos acadêmicos. Entendendo o bullying, embora para muitos possa ainda ser visto como uma espécie de brincadeira, traduz em verdade um comportamento agressivo, sistemático e perseguidor, semelhante ao assédio moral, que acontece entre adultos no ambiente de trabalho. O que ocorre em comparação com assédio moral, o bullying é ainda mais pernicioso, pois afeta pessoas em desenvolvimento físico e psíquico, com um ego que não se fortaleceu a ponto de compreender e superar os ataques. Por tal motivo, os efeitos do bullying podem ser nefastos no psicológico das crianças e adolescentes, levando a insegurança, baixa autoestima, depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e alimentares, entre outros, e até mesmo ao suicídio. Apesar de não ser um problema nervoso, os debates sobre bullying remontam às últimas décadas. Recentemente, inclusive, o tema foi retratado no seriado americano Treehouse Hill, que gira em torno do suicídio do estudante Herbert, vítima de bullying que não obteve ajuda na escola. Nos Estados Unidos, o comportamento de crianças e adolescentes tem atraído profunda atenção dos especialistas nos últimos anos, devido episódios de massacres cometidos nas escolas. Engana-se, porém, quem pensa que esse horror é exclusivamente da terra do tio Sam, porque o Brasil seria um povo amoroso e pacífico. Um episódio, embora de menor proporção, destaque, temos vivenciado episódios de massacre em escolas também no Brasil. E à tarde, em 13 de 6 de 2002, uma adolescente de 13 anos foi encontrada morta com indícios de suicídio dentro do banheiro de um dos colégios particulares mais caros de São Paulo. De acordo com informações obtidas pela imprensa, a jovem era constantemente vítima de bullying por parte dos colegas. Após a morte de menina de 13 anos, estudantes falam sobre a experiência do colégio Visconde de Porto Seguro, passando as ponderações psicológicas e psicanalíticas penitentes, tanto psicologia genética de Henri Vallon como a psicanálise por Freud e Lacan sustentam que a consciência em si e a formação do eu são elaboradas em estreita dependência e correlação com o outro, a partir da comparação e do reconhecimento por esse outro, o inconsciente da criança. Entender a importância da validação externa pela família e pelo corpo social para a formação do ego permite compreender os prejuízos causados pelo bullying às vítimas. Em 1931, Vallon chamou a prova do espelho uma experiência pela qual o bebê entre os 6 ou 18 meses colocado diante do espelho para reconhecer na imagem refletida em seu próprio corpo. Em 1936, Lacan fez uma releitura da tese chamada de estado do espelho, colocando como processo inconsciente da criança ao contrário de Vallon. A partir de então, a criança se percebe como indivíduo, como um corpo próprio separado da mãe, entendendo como um sujeito único. A criança vai formando sua autoimagem dia após dia através do outro, inicialmente pela mãe e pelo pai, razão pela qual a estruturação do eu ocorre a partir do não-eu. Um exemplo plástico da influência externa sobre a percepção de si, a criança, é do cantor Tony Manelli, que nasceu sem os braços porque sua mãe, no início da gestação, foi orientada pelo médico a tomar talidomida. Relata que percebia a ausência dos membros quando comparava seu corpo com o dos pais e irmãos, mas que essa diferença era tratada naturalmente e não de forma negativa. Infelizmente, isso mudou quando chegou na idade escolar e começou a sofrer bullying de outras crianças. Era apontado como um menino sem braço por um estudante que dele caçoava e ofendia. Enfrentou dificuldade para fazer amigos e também para arrumar um namorado. O bullying e o comportamento
da vítima. Felizmente, Tony não deixou que suas limitações físicas o desanimassem, pois sua mãe, irmão e o pai eram um músico. Incentivavam a tocar violão, que aprendeu a fazer absolutamente com os pés. Interessante analisar também a personalidade do agressor, que pode se enquadrar em algumas possibilidades. Pode ser o caso diagnosticável como psicopatia ou perversão para a psicanálise, no qual a pessoa pensa ser superior e não tem sentimento de culpa, e chega a sentir prazer a agredir o outro. Também pode ser o caso de uma criança ou adolescente criado em um ambiente familiar onde a violência é comportamento padrão e normalizado. Por diversas razões, a vítima pode, em algum momento, tornar-se o agressor. Além disso, a autoestima baixa também pode levar algumas pessoas a inferiorizar e outras como forma de autoafirmação para se sentirem bem. Somado a todo o esforço, vivemos em uma sociedade competitiva e egoísta que impõe padrões típicos como ideais, como dificuldade de respeitar e bem conviver com as diferenças, assim como a avaliação tem importância principalmente na infância e na adolescência. O autoconhecimento, através da análise, permite a opinião e o julgamento do outro, passa a impor cada vez menos o reconhecimento que a pessoa tem de si e sobre o valor de defeitos e qualidades. Conclusão sobre o bullying. Como as pessoas em desenvolvimento, crianças e adolescentes merecem especial atenção por parte dos cuidadores, pais responsáveis e educadores. Pais devem observar o comportamento do filho a fim de detectar se esses podem estar sofrendo ou fazendo bullying, orientando sobre a situação, informando a escola, buscando a ajuda de profissionais capacitados. As escolas devem estar atentas de modo a prevenir o bullying entre os alunos, pelo treinamento de professores e debates em sala de aula. É fundamental que proporcione suporte psicológico aos alunos, onde esses possam ser ouvidos e terem suas queixas investigadas e resolvidas. Esse é o bullying e como a psicanálise pode ajudar o bullying.